O fim dos tempos. A vida na Terra seguia seu curso tranquilo. Em cada canto do mundo, pessoas comuns estavam ocupadas com suas rotinas diárias. Nas ruas movimentadas de Mogi das Cruzes, uma mulher caminhava apressada para o trabalho. Em Jerusalém, um homem orava na praça. No interior da África, uma criança brincava despreocupada sob a sombra de uma árvore. Mas, naquele momento, algo sobrenatural estava prestes a acontecer. Em uma igreja na pequena cidade de Betel, o pastor Carlos Luiz de Oliveira falava sobre o retorno iminente de Cristo, com base nos textos proféticos de Apocalipse. Ele pregava com fervor, exortando os fiéis a estarem prontos. O Senhor virá como um ladrão na noite, dizia ele, com voz grave. O culto estava chegando ao fim quando, de repente, o que parecia um fenômeno inexplicável aconteceu, centenas de pessoas simplesmente desapareceram. As cadeiras estavam vazias, as roupas caídas no chão, sem explicação. Do lado de fora, o mundo entrava em pânico. Aviões caíam do céu sem pilotos, motoristas desapareciam no meio das ruas, causando acidentes. As redes de comunicação entraram em colapso. O evento, que se espalhou rapidamente pela mídia, foi chamado de a desaparição. Desesperados, as autoridades tentavam encontrar explicações, mas a única certeza era que milhões de cristãos haviam sumido. Lucas Almeida, um jornalista cético, começou a investigar. Ele viajava para as zonas de maior concentração de desaparecimentos, tentando reunir informações, mas a verdade parecia escapá-lo. Cada testemunho que encontrava apenas aumentava seu desconcerto. O que aconteceu com eles? Perguntava-se, sem encontrar uma resposta lógica. O sofrimento estava estampado no rosto de todos, mas havia algo mais de uma sombra crescente de medo no horizonte. Enquanto isso, em uma reunião secreta em Bruxelas, um homem misterioso conhecido como Nicolau começava a ganhar poder. Sua organização, a Nova Ordem, dizia ter uma solução para a crise global. Ele prometia restaurar a paz, estabelecer uma nova ordem mundial. Com seu discurso carismático, rapidamente ele se tornava um líder mundial, um farol de esperança para os que estavam perdidos. Mas, no fundo, algo de errado se escondia em seus olhos. O Cavaleiro do Arco-Íris. Enquanto o mundo tentava se recompor, os primeiros sinais do verdadeiro apocalipse começaram a se manifestar. Um cavaleiro montado em um cavalo branco, com um arco nas mãos, apareceu em visões. Era o primeiro dos cavaleiros do Apocalipse, simbolizando a chegada de uma falsa paz. Nicolau, com suas promessas de ordem e estabilidade, assumiu uma posição de poder absoluto. A crise econômica global começou a piorar. A fome e a guerra estavam por toda parte. Em um campo de refugiados no Oriente Médio, Raquel, uma jovem viúva que havia perdido sua família na desaparição, começou a buscar respostas. Ela conheceu Lucas, que ainda buscava um entendimento sobre o que estava acontecendo. Juntos, eles tentaram juntar as peças do quebra-cabeça. Era claro agora que o arrebatamento era apenas o começo de algo muito maior. Nicolau, agora com total controle sobre as nações, começou a impor uma nova ordem. A marca da besta, um sistema de identificação mundial, foi introduzida. Ele prometia que todos os cidadãos que aceitassem sua marca estariam livres das dificuldades econômicas e sociais. Mas aqueles que se recusassem a aceitar a marca seriam perseguidos e mortos. Lucas e Raquel, enquanto ainda buscavam respostas, foram forçados a tomar uma decisão difícil, submeter-se ao regime ou arriscar suas vidas em uma resistência secreta. A perseguição e a fuga. A perseguição aos cristãos se intensificava. Milhares de pessoas foram levadas para campos de concentração, onde eram forçadas a renunciar à sua fé ou enfrentar a morte. O número de mártires aumentava a cada dia. Lucas, agora um membro ativo da resistência, participou de várias missões para resgatar os que estavam sendo perseguidos. Em uma dessas missões, Lucas e Raquel foram cercados em uma cidade devastada pela guerra. Eles fugiram para as montanhas, onde encontraram um pequeno grupo de sobreviventes. Entre eles estava um antigo amigo de Raquel, Marcos, que tinha sido um dos primeiros a aceitar a verdade sobre o anticristo. Ele é o homem da iniquidade, Marcos disse, com olhos cheios de lágrimas. Ele é a besta.
O grupo, embora pequeno, era determinado a continuar a resistência contra o regime de Nicolau. Mas a verdadeira luta estava apenas começando. O céu se escurecia, e o mundo começava a se preparar para o pior. A grande batalha. O tempo passava e a resistência se espalhava por todos os continentes. Nicolau, agora revelado como o Anticristo, começou a impor sua vontade de maneira mais agressiva. O mundo estava à beira de uma guerra global, e os exércitos se preparavam para o confronto final. A besta, com o apoio do falso profeta, começava a reunir as nações para uma última tentativa de destruir todos os que se opusessem ao seu reinado. Foi então que a verdade mais aterradora se revelou: o Cristo retornaria em glória. Com um estrondo celestial, os céus se abriram, e o Senhor apareceu em uma armadura resplandecente, montado em um cavalo branco. Ao seu lado, os exércitos celestes, os santos e os anjos, desceram à terra para enfrentar o Anticristo e seus seguidores. A batalha do Armagedon estava prestes a acontecer. No coração de Jerusalém, em uma luta devastadora, o exército de Cristo derrotou as forças do mal. Nicolau, o Anticristo, e o falso profeta foram lançados no lago de fogo, conforme as Escrituras prometiam. Lucas, agora transformado pela experiência e pela fé, observava o triunfo de Cristo. Mas a luta ainda não havia terminado. O juízo final estava prestes a começar. O juízo e a Nova Jerusalém. Com o fim da batalha, o milênio foi estabelecido. Cristo reinava com justiça, e a terra, restaurada e renovada, florescia. Durante 1000 anos, a paz reinava, mas no último dia, Satanás foi solto por um breve momento, reunindo as últimas forças para tentar uma rebelião final. Mas sua tentativa foi facilmente derrotada por Cristo, e ele foi lançado no lago de fogo, junto com todos os inimigos de Deus. O juízo final ocorreu diante do grande trono branco. Todos os mortos, desde o começo da humanidade, foram ressuscitados e julgados. Lucas, agora transformado, viu aqueles cujos nomes estavam no livro da vida sendo recebidos por Cristo na Nova Jerusalém, a cidade santa que desceu do céu. Lá, não haveria mais dor, nem morte, nem sofrimento. E assim, o ciclo da humanidade chegou ao fim, com a promessa de um novo céu e uma nova terra, onde Deus estaria com seu povo para sempre. A eternidade começa. Na Nova Jerusalém, Lucas e Raquel, agora livres das dores e das lutas do passado, viviam em paz eterna. Eles olharam para a cidade, onde os rios de vida fluíam e a luz de Cristo iluminava todos os cantos. A promessa que começou com a desaparição, a luta durante a tribulação, e a vitória final sobre o mal, agora se concretizava. O reino de Deus estava estabelecido, e a eternidade se abria diante de todos os redimidos.